Agora vamos ver se dá certo. Agora sim, também estamos ao vivo aqui no Instagram. Eu vou aproveitar e já colocar o título aqui, porque aqui no Facebook eu já coloquei. Deixa eu ver. Aqui também eu já tinha colocado, mas eu vou dar uma reforçada aqui, para deixar as pessoas que vão chegando já ficam sabendo qual é o tema da nossa live de hoje. Pronto. Já tá marcadinho aqui. Vamos lá. Ótimo. Eu separei um texto aqui para você ficar muito mais por dentro ainda do Tesouro Direto. Mas sabe uma coisa? Esse tema de hoje eu nunca tinha trazido referente a custos. Exatamente. Custos quando você investe no Tesouro Direto. Eu nunca tinha trazido. Então, esse é um tema interessante, porque à medida que você vai tendo mais informação a respeito de investimentos, você precisa também conhecer os custos, porque quando você conhece os custos, você aplica isso também nos seus investimentos, você faz um planejamento e pode ter melhor resultado para você cuidar muito melhor do seu bolso. Mas vamos lá. Deixa eu te dar aqui as boas-vindas. Você que está chegando aqui comigo pelo Facebook, você que está chegando aqui comigo pelo Instagram, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Eu espero que você já tenha feito a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal, Evanilda Rocha, onde nós temos muitas lives já, todas separadinhas, até em playlist, para te ajudar a escolher os assuntos todos e assistir as lives. Vamos lá. Na live passada eu falei a respeito de independência financeira e o primeiro ponto que eu falei foi sobre organização, a importância da organização. E eu falei também a respeito do conhecimento, porque o conhecimento vai te ajudar bastante na sua caminhada relativa aos investimentos. Então, por isso que eu trouxe hoje um pouco mais de conhecimento para você. Porque você vai absorvendo conhecimento financeiro aos poucos, não te cansa, você fica sabendo de muita coisa, aplica tudo isso na sua vida e você tem mais sucesso com as suas finanças. Então, o conhecimento que eu tinha falado na live passada foi para você alcançar a sua independência financeira mais rapidamente. E quem quer alcançar a independência financeira, o que faz? Também analisa os custos. Por isso que eu trouxe esse tema hoje, custos do Tesouro Direto. Porque existem certos custos quando você investe via plataforma do Tesouro Nacional lá, que é o Tesouro Direto. Existem custos e é importante que você conheça esses custos para que você possa incluí-los também nas suas avaliações quando você for fazer seus investimentos. Mas antes de eu falar dos custos, eu vou falar o seguinte. Eu vou fazer uma revisãozinha bem rápida do que já nós trouxemos aqui a respeito do Tesouro Direto e em seguida eu falo a respeito dos custos. Eu faço uma revisão rápida só primeiro para reforçar a informação aí na sua cabeça, porque é bastante informação quando se trata de investimentos, e aí você reforça essas informações. Quando eu partir para os custos, vai ficar muito mais fácil para você perceber os custos dentro dos seus investimentos. Mas vamos lá. De forma bem objetiva, bem mesmo, quando a pessoa tem dinheiro sobrando, você, no caso, tem dinheiro sobrando, você pode investir o seu dinheiro. Eu sempre digo o seguinte, que você pode colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, você pega o seu dinheiro, você empresta para uma instituição, você empresta para o governo, você empresta para uma empresa, e o que acontece? A empresa te remunera. Ela vai ficar com o seu dinheiro, ela vai usar o seu dinheiro e ela vai te pagar como se fosse uma espécie de aluguel, que são os juros. Então você deixa o seu dinheiro com essa instituição, com essa empresa, e ela usa o dinheiro e te remunera. Ok. Isso quer dizer que você não está precisando do seu dinheiro, você empresta o dinheiro para quem está precisando e é remunerado por isso. Então os juros funcionam como uma espécie de aluguel do seu dinheiro.
Isso resolvido, falando isso de forma bem fácil, as pessoas entendem. Ok, emprestou dinheiro, recebeu esses juros. Agora, o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, do Tesouro do país, que foi desenvolvido para pessoas simples, pessoas físicas nesse sentido. Tal como você, tal como eu, nós podemos emprestar dinheiro para o governo de forma 100% online. Você pega o seu dinheiro e empresta para o governo federal. Ok. Então, se você aceitou o meu convite, foi lá, entrou na plataforma, entrou no site do Tesouro Nacional, você já viu que tem diversos tipos de títulos lá dentro do site, lá na plataforma do Tesouro Direto. Então, tem títulos pré-fixados, tem títulos pós-fixados e tem títulos mistos. Mas vamos lá, vamos fazer essa revisão que fica mais fácil. Os títulos pré-fixados, você sabe exatamente a rentabilidade que você vai receber na data do vencimento. Então, você sabe que todos os títulos têm uma data de vencimento. Então, para cada unidade do título, o valor bruto a ser recebido no vencimento é de R$1.000. Esses são os pré-fixados, não é? E lá há 2 títulos disponíveis: Tesouro Pré-Fixado e Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais. E eu já expliquei aqui que esses títulos, eles têm uma rentabilidade definida. Eles têm uma rentabilidade, uma taxa fixa quando você compra. Ou seja, com esse título, você receberá o valor investido mais a rentabilidade na data do vencimento ou na data do resgate. Ok. Agora, tem o Tesouro Pré-Fixado também com juros semestrais. Então, ele paga juros a cada 6 meses para você. Então, nesse caso, esse título é comprado para as pessoas que precisam de dinheiro em períodos intercalados, não é? E nesse caso aqui, a cada 6 meses. Então, tem o Tesouro Pré-Fixado simples e o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais. Legal. Vamos lá para frente. Agora, tem também os títulos pós-fixados. Então, o valor recebido na data do vencimento vai depender dos juros ou da inflação. Se depender dos juros, você já sabe, é taxa Selic. Se depender da inflação, é o IPCA. E o IPCA é calculado pelo IBGE aqui no Brasil e é a taxa que determina a inflação oficial. Agora, a rentabilidade nos títulos pós-fixados, ela é composta de uma taxa pré-definida no momento da compra, mais uma variação dessas taxas. São taxas também, elas estão chamadas também de indexadores. Agora, nessa modalidade, há 3 tipos de títulos. Tem o Tesouro Selic, que a gente já falou muito dele, mas vou falar rapidamente hoje novamente. Tesouro IPCA+, que tem juros semestrais, e Tesouro IPCA, sem juros semestrais. Então, o que acontece aqui no Tesouro Selic? São títulos com rentabilidade diária, vinculadas à taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. A forma de pagamento é lá no vencimento. Tem o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Então, a cada 6 meses, quem compra esse tipo de título tem uma remuneração relativa aos juros. Então, esse título tem a rentabilidade vinculada à variação do IPCA, mais juros definidos no momento da compra. Forma de pagamento, semestralmente só os juros e no vencimento o principal. Tem também o IPCA+, esse sem juros semestrais. É um título com rentabilidade ligada à variação do IPCA, mais os juros definidos no momento da compra. Mas não há pagamento de cupom semestral. O que acontece? O pagamento é só no vencimento. Também oferece rentabilidade real, mas faz o pagamento de uma só vez lá no final. Então, já apresentamos aqui os tipos de títulos. Agora que nós vamos falar a respeito dos custos.
Sim, porque há custos para todos os títulos do Tesouro Direto. E o primeiro deles, e que você precisa saber, é o imposto de renda. Vamos lá. Como o nome diz, é imposto sobre a renda. Então, é um imposto que é cobrado em cima sobre a renda obtida. Então, o imposto de renda não é cobrado sobre o capital. Ele é cobrado sobre a renda que você tem quando você investe. Agora, tem uma coisa bem legal com relação ao imposto de renda. E isso eu quero que você saiba, porque isso vai ajudar você a pagar menos imposto de renda. Se chama tabela regressiva. E essa tabela regressiva quer dizer que é uma tabela de imposto de renda que vai diminuindo e você pode até pagar a alíquota mínima, que, claro, é o cenário ideal. Então, é como se o tempo fosse uma espécie de premiação. Quem deixa mais tempo o dinheiro investido é premiado pagando menos imposto de renda. E olha só, vamos raciocinar, existe uma economia nesse processo. Então, se eu invisto meu dinheiro, o imposto de renda vai ser cobrado sobre o meu investimento, mas se eu deixo meu dinheiro investido lá por mais tempo, eu vou pagar menos imposto de renda. Isso quer dizer o quê? Que eu vou reduzir meus custos, eu vou ter uma economia. Então, eu vou ter mais dinheiro no bolso. Agora, como é que é isso? Por que a alíquota do imposto de renda ela diminui? Então, por quê? Então, primeiro, precisa ficar claro na sua cabeça que o imposto de renda ele é cobrado sobre a renda, não sobre o capital. O capital fica intacto. Então, é sobre aqueles juros que você ganha. Então, ok. E se eu deixo o meu dinheiro lá investido por um certo tempo, eu posso pagar a alíquota mínima. Mas qual é essa alíquota? Ela começa por quanto? Então, se você deixa o seu dinheiro investido até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Se você deixa entre 181 dias até 360, a alíquota já cai para 20%. De 361 dias até 720, você cai mais um pouco, você vai pagar 17,5% de imposto de renda. E se o seu investimento ficar lá investido por mais de 720 dias, a sua alíquota cai para 15%. Às vezes, quando eu faço esse detalhamento de dias, para muitas pessoas falam, nossa, Evanilda, que confusão, eu tenho que saber isso de cor, nossa, como é que eu vou acompanhar isso? Não, você não precisa saber de cor, é só para você, talvez facilite se você fizer assim, por exemplo, até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 ano até 2 anos e acima de 2 anos. Talvez não é assim o jeito castiço, exatinho, porque existe uma contagem de dias mesmo. Mas talvez fique mais fácil para você guardar assim. Então, pode ser. Se você considera até 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, entre 1 ano e 2, acima de 2. Pronto. Talvez fique mais fácil para você memorizar. Então, o importante aqui é que você também não precisa ficar com o título que você comprou até o vencimento. Você já sabe que quando você compra o título do Tesouro Nacional, você pode vender o título em qualquer momento que você decidir. Claro, dependendo do título, sujeito às alterações do mercado, ao que o valor do título no mercado no momento da sua venda. Se você comprou o título e ficar com o título até o final, o que vai acontecer? Você vai receber exatamente o que você combinou com o governo quando você comprou. Mas vamos lá, então vamos revisar essa informação do imposto de renda, porque esse é o tributo mais alto que você vai pagar aqui no Tesouro Direto. Mas deixa eu aproveitar aqui, colocar de novo o título, para quem chegar aqui já ficar sabendo o assunto da nossa live. Tesouro Direto.
que outro dia eu fiz certinho aqui, agora eu preciso aprender de novo aqui como é que eu deixo isso aqui marcadinho. Custos, Tesouro Direto. Pronto. Ou quase. Foi. Perfeito. Voltando aqui. Então, essa tabela do imposto de renda é uma tabela regressiva. Você pode, dependendo do tempo que você deixa o seu título investido, você pagar até a alíquota mínima, que é o cenário ideal, não é? E esse tempo que você deixa lá funciona mais ou menos como uma espécie de premiação. Quanto mais tempo você deixar, especialmente se você deixar acima de 720 dias, você vai pagar 15% de imposto de renda. Lembrando que você não precisa ficar com o título até o final. Você pode decidir vender a hora que você quiser. Então já falamos sobre o imposto de renda. Agora tem um outro imposto, que é o imposto sobre operações financeiras, que você já deve ter ouvido falar também, que é o IOF. E ele é cobrado até o 29º dia, então, do seu investimento. Então, ele tem um período bem curto, 30 dias, só para arredondar, mas apesar de que passados 29 dias já não tem mais cobrança, mas ele é regressivo também. Então, a partir do 30º dia ele não é mais cobrado. E eu vou só te dar um exemplo aqui da tabela. Ele tem uma tabela de 30 dias, tudo regressivo. Ele começa com 96% e vai terminar em 0%. Para você ter ideia, no primeiro dia você paga 96%. No segundo dia já cai, você paga 93%. No terceiro dia você paga 90%. Então ele vai caindo baixinho, 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 de tal maneira que no 30º dia você não tem mais IOF. Então, o que eu explico para os meus alunos, o que eu explico para os meus clientes é o seguinte: você tem dinheiro para investir, vai colocar lá no Tesouro e pode deixar 30 dias pelo menos? Ah, não, Evanildo, eu vou tirar antes. Então nem coloque. Porque você já vai pagar a alíquota do imposto de renda e você também já vai pagar aqui a alíquota do IOF. Dependendo do valor, do tempo que você vai deixar, não vai compensar. Você deixar uma semana, 2 semanas, não vai valer a pena. Então, o importante é você, pelo menos, deixar o seu dinheiro investido lá no título do Tesouro por 30 dias. Se puder deixar 30 dias, ok. Assim você fica isento de pagar o IOF. É só isso. Depois de passar dos primeiros 30 dias, então você não vai ter mais IOF para pagar. Então, não, se você falar para mim, não, Evanildo, eu posso deixar o meu dinheiro lá por 30 dias. Ok, então vá lá e invista. Então, nós já falamos sobre o imposto de renda, já falamos sobre o IOF. Ok, mas tem mais. Tem uma taxa que é a taxa da B3. O que é B3? B3 é a Bolsa. A Bolsa de Valores cobra de você 0,25% ao ano para fazer a guarda dos títulos para você. Então, ela debita isso tudo vem nos custos normalmente, tem programa de computador, tudo certo. Tudo isso acontece, por quê? Porque ela é a custodiante. Ela que mantém a guarda dos títulos, ela que guarda lá os títulos para você. Ela emite aquele relatório mensal. Então, ela tem toda uma burocracia que é responsabilidade da B3, da Bolsa Brasileira. Então, ela mantém essa guarda dos títulos, ela é a custodiante e ela cobra de você 0,25% ao ano de taxa. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu não sei se você sabe. Os títulos Tesouro Selic têm uma isenção especial, até R$10.000. Então, o que aconteceu com o Tesouro Direto? Ele fez uma avaliação para verificar fez uma verificação para saber
que tipo de investidores tinham, vamos dizer, a maior porcentagem de investimentos dentro da plataforma do Tesouro Direto. Então eles chegaram à conclusão que a grande maioria dos investidores investia até no máximo R$10.000. E estava investido lá naquele título chamado Tesouro Selic, que eu já expliquei para você, que é o título onde você vai colocar a sua reserva de emergência, aquela reserva estratégica, aquele dinheiro que você pode precisar de urgência. Então, o que aconteceu? O que o Tesouro Direto fez? Ele isentou até R$10.000. Os investidores no título Tesouro Selic não precisam pagar a taxa de 0,25% ao ano para a Bolsa. Até 10 mil. Por quê? Porque o maior número de investidores, como eu falei há pouco, está concentrado ali no Tesouro Selic. E são pequenos investidores. Então, se for esse o seu caso, se você estiver investindo no Tesouro Selic, como eu oriento para que os iniciantes comecem pelo Tesouro Selic, o que acontece? Você está isento dessa taxa. Mas presta atenção, você está isento dessa taxa só para os títulos Tesouro Selic. Se você investiu em Tesouro Pré-fixado ou Tesouro IPCA, aí não tem isenção. Essa taxa vai vir descontado de você já em todo o mecanismo de computação, todo o programa já vem descontado, você não precisa se preocupar com nada. Mas só para saber que você está recolhendo essa taxa se você tem outros títulos além do título Tesouro Selic. Tudo bem? Agora tem mais uma coisa que eu quero contar para você, que é a taxa da instituição que faz a intermediação do serviço. E eu não sei se você sabe que há tempos atrás, e não muito tempo assim, os grandes bancos, as corretoras dos grandes bancos e as corretoras de um modo geral, cobravam pela intermediação do serviço. Então eu já te expliquei que existe você, existe o Tesouro e aqui no meio tem a corretora de valores que faz a intermediação dos negócios. Quando você compra e quando você vende o título. E há muito pouco tempo até, as instituições, as corretoras, pode ser a corretora independente ou a corretora de um grande banco, cobrava uma pequena taxa para fazer esse serviço. Então, o que foi que aconteceu? Porque o custo ia até, acredite se quiser, 3% ao ano. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? As corretoras independentes viram uma oportunidade de mercado. O que elas fizeram? Elas isentaram os clientes delas de pagarem essa taxa de intermediação do serviço. Como é que é o pulo do gato? Então eu digo para você assim, olha, a minha corretora não vai cobrar de você a intermediação do serviço. Você pode vir aqui para minha corretora, eu vou fazer o serviço para você e não vou cobrar nada. Aí você pode estar pensando, nossa, por que a corretora não está me cobrando nada? Se a corretora vai trabalhar, se a corretora vai fazer um serviço, todo mundo que trabalha e faz um serviço quer receber. Por que a corretora não quer receber? Aí que está o pulo do gato. Ela quer receber sim de você de outra maneira. Por quê? Porque quando você vai para uma corretora independente, você já trava um relacionamento com a corretora, você já vê como é que é o serviço que ela presta, você vai querer olhar outros produtos que a corretora eventualmente ofereça para você. Então já estabelece ali um relacionamento de confiança. Ou seja, ela chamou você, não cobrou nada de você, mas já estabelece esse relacionamento e amanhã ou depois ela pode te convidar para você conhecer outros produtos que ela tem na plataforma dela. Então isso foi acontecendo com uma corretora, com outra, de tal maneira que os grandes bancos não tiveram outra condição a não ser também eliminar essa taxa de intermediação de serviço.
Então, é interessante quando você entrar lá no site do Tesouro Direto, você olhar as instituições que estão cadastradas lá no Tesouro Direto. E ainda uma ou outra instituição ainda cobra para fazer esse tipo de serviço. Porque existe um trabalho. Tudo bem, você pode falar para mim, Ivanildo, mas é um trabalho padronizado, é um trabalho automatizado. É verdade. Só que existe um trabalho na intermediação. Recolher o valor do título, recolher o tributo, repassá-lo para as entidades competentes, tem que passar lá para a Receita Federal. Então existe tem o cadastro, que a corretora também tem que fazer. Ok, tudo bem. Mas o que acontece? Da sua parte, se você vai fazer um investimento no Tesouro Direto, é claro, vantajoso que você não precise pagar essa taxa de intermediação dos serviços. Já que, por exemplo, a taxa de imposto de renda não dá para fugir. Você pode pagar menos, mas não dá para ficar sem pagar. O IOF, você já sabe, você deixa o seu investimento lá, no mínimo por 30 dias, aí você está isento, acabou, não paga mais. E também aqui a intermediação do serviço, por favor, escolha uma corretora, pode ser até de um grande banco, não tem problema, mas que não cobre absolutamente nenhuma taxa de intermediação do serviço. Por quê? Porque eu quero que você passe a olhar o seu dinheiro com olhos de investidor. E olhando com olhos de investidor, aqui pode ter um percentual que você não precisa desembolsar. Então, se você pode evitar de pagar custos dentro da lei, tudo oficialmente, então não pague o custo. O que vai acontecer? Pode representar dinheiro, bastante dinheiro até, ao longo do tempo. E por que eu gosto que você pense ao longo do tempo? Porque às vezes uma despesa no momento inicial ou um e outro momento é uma despesa pequena. Você pode falar assim, mas esse aí é tão pequenininho que eu vou deixar para lá. Mas com olhos de investidor a coisa muda. Eu estou supondo que você começou a investir no Tesouro Direto e você não vai parar por aí. Porque tem vários tipos de títulos, e esses títulos podem variar de proposta, de meta diferente. Você pode, por exemplo, investir no Tesouro Selic para reserva de emergência, ok. Você pode investir no Tesouro pré-fixado para você juntar dinheiro para trocar o carro. Você pode investir no Tesouro IPCA para a sua aposentadoria, ou se não for para a sua aposentadoria, guardar um dinheiro para pagar a faculdade do seu filho. Então, existe aí várias possibilidades que você pode aproveitar, já também pensando no seu planejamento de impostos, de despesas. Por isso que eu quis trazer isso aqui para você. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai fazer uma revisãozinha rápida aqui, antes da gente encerrar. E eu quero convidar você, se ainda não está inscrito, para você se inscrever no nosso canal, lá no YouTube, Evanilda Rocha. Por que eu quero te convidar? Porque a gente separou tudo, os nossos vídeos por playlists. E agora eu estou pensando aqui, estou falando com você a respeito do Tesouro Direto. Como nós já fizemos vários vídeos sobre o Tesouro Direto, eu vou criar também uma playlist só falando a respeito do Tesouro Direto para você poder acompanhar. Mas as playlists que nós temos lá, nós temos playlists falando a respeito de sair das dívidas, de como limpar o nome, só de organização financeira também tem uma playlist, planejando a aposentadoria, comece a guardar dinheiro, como passar de devedor a investidor, planejamento financeiro, tá tudo separadinho lá para você poder assistir. Aí você clica na playlist e vai assistindo uma depois da outra. Lá enquanto você vai fazendo uma outra coisa, você vai também uma atividade na sua casa. Você pode estar no ônibus, você pode estar no metrô. Aí você vai estudando um pouco por dia, não cansa e você fica muito sabendo cuidar muito melhor do seu dinheiro. Mas aí, ok. Eu já passei para você aqui. Tá bom, Evanilda, você está finalizando já essa live aqui a respeito dos custos do Tesouro Direto. E agora? Eu faço o quê? Agora você aplica tudo que eu estou te ensinando aqui, porque eu trago para você finanças descomplicadas para você aplicar já no seu dia a dia.
Então, nós falamos a respeito do imposto de renda, falamos a respeito do IOF, falamos da taxa da B3 e da taxa da corretora. Então, é muito importante você ter esse conhecimento financeiro e, mais do que ter o conhecimento financeiro, é aplicá-lo na sua vida. Para quê? Para que o dinheiro fique mais no seu bolso, fique mais com você ao longo da sua vida. Agora, se você desejar, se você falar, tá bom, Ivanildo, você está trazendo esses assuntos, mas o que eu gostaria mesmo é de ter um acompanhamento com você. Então, se você quiser um acompanhamento conosco, é só mandar para nós uma informação. Eu quero que nós entramos em contato com você. Por que isso? Porque nós prestamos serviços de consultoria financeira pessoal. São serviços personalizados, sob medida para você, de acordo com as suas necessidades. Então é que nós chamamos o nosso projeto de consultoria financeira individual. É o CFI mais tecnologia. Por que mais tecnologia? Porque nós temos aqui ferramentas tecnológicas poderosas que vão ajudar você a mapear o seu orçamento, a fazer o seu planejamento de 36 meses, a planejar como conquistar os objetivos e planejar a sua independência financeira. Claro, além de investimentos. Quem quer investir também pode contar com a nossa consultoria, com nossos serviços. Então é só você colocar assim, eu quero que eu entre em contato com você. Agora você precisa fazer a sua boa ação do dia. Qual é a sua boa ação? Curta, comente e compartilhe. Quando você compartilhar os nossos conteúdos, você pode estar ajudando uma pessoa que realmente era só isso que estava faltando. Um norte para ela, uma orientação para ela seguir melhor com as finanças pessoais dela. Sim, e quando você assistir nossas lives, se for aqui no Instagram, se for aqui no Facebook, se for lá no nosso canal do YouTube, sempre deixa um like para nós, deixa um joinha. Eu e minha equipe amamos receber um joinha. Agora, se você achar que não é o joinha que você... Olha, eu vou dizer para a Ivanilda, esse vídeo aqui não foi muito bom não, eu quero dizer para ela, me diga. Ou se você tiver alguma ideia, pode mandar sua ideia também. Olha, eu gostaria que você falasse disso, que você falasse daquilo. Pode mandar, porque a sua ideia também pode virar para nós aqui uma live. Quem sabe, não? Você tem uma ideia, uma sacada bem legal de um assunto que eu ainda não falei, eu posso trazer para cá e colocar nas nossas lives também aqui, na sequência que nós estamos passando. Lembre-se sempre de curtir, comentar, compartilhar. Então, aqui para você que está comigo no Facebook, eu agradeço a sua companhia e te espero na próxima oportunidade. Vamos encerrando por aqui. E agora vou encerrando com você aqui no Instagram. Agradeço pela sua companhia. Até a próxima.